Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É com muita alegria que nos encontramos aqui novamente nesta oportunidade online da mensagem de Jesus pelo Espírito de Amélia Rodrigues. Esse Espírito de tanta luz que estudou a fundo as passagens de Jesus aqui na Terra, trazendo-nos os ensinamentos, os reditivos para os nossos espíritos. Então, pela Associação Assistencial Mestre de Amor, o projeto Jesus, Luz de Nossas Almas. Agradeço muito a oportunidade e convido a todos, a todas, os amigos, amigas, irmãs, irmãos, para que todos juntos elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo pela bênção, a dádiva das nossas vidas, pela felicidade de mais uma reencarnação de aprendizados e rogando aos benfeitores desta casa que nos abençoem, nos protejam e nos deem o entendimento necessário qual é a nossa imensa responsabilidade diante de tantos panoramas de sofrimentos e dores. Jesus, Divino Mestre, que a sua luz nos envolva a todos nós, com muita paz, saúde, harmonia e esperança nos nossos corações. Graças a Deus que assim seja. Então, uma vez mais, vamos fazer uma análise do livro Há Flores no Caminho, pelo Espírito, que nos traz com tanta sensibilidade, de uma forma poética, mas um ensinamento profundo, que é o Espírito de Amélia Rodrigues. Então, o nome do livro, Há Flores no Caminho, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. E para a nossa mensagem desta tarde, da messe, nós vamos fazer um estudo da mensagem Por Amor a Jesus. E também fazendo uma ponte, uma análise, uma reflexão com dois capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que aí nós vamos observando a grandiosa responsabilidade e também a felicidade, a gratidão a Deus que nós devemos cultivar nos nossos corações a partir do momento que nós nos encontramos com a mensagem do Consolador prometido, que vem nos convidar aos ensinamentos de Jesus, a nos convidar ao cultivar da esperança, da alegria de viver. Então, nesta mensagem de número 6, Por Amor a Jesus, vem a Amélia Rodrigues nos relatar que o dia estava muito quente, mostra ali o trabalho das pessoas, a dedicação dos trabalhadores da Seara do Cristo, mas especialmente a Amélia Rodrigues vem nos relatar de todo aquele trabalho de dedicação, do trabalho árduo de Pedro, Simão Pedro, aquele pescador humilde, trabalhador com as redes, agora já se encontrava em idade bem mais avançada. E ele ali no seu trabalho exaustivo, naquele local que era também conhecido como o albergue do amor, ou mais ainda conhecido como a Casa do Caminho, Pedro se dedicava desde as altas horas da manhã, trabalhando incansavelmente por todos aqueles enfermos, necessitados, os famintos. Eram crianças órfãs, desamparadas, que ali eram deixadas, eram enfermos de todos os gêneros, dores profundas, e todas aquelas outras pessoas com obsessões graves, que eram deixadas ali naquela porta,
e cada vez mais ia sobrecarregando o apóstolo Pedro nas suas atividades. E aqueles trabalhadores que seguiam a sua trajetória eram em número muito reduzido. Então era trabalho exaustivo, desde as altas horas da manhã até o anoitecer, e ele não tinha quase tempo para o repouso. Então era atender os curativos, era atender aqueles com obsessões nas portas da loucura, as crianças, os idosos. Então era um trabalho bem intenso. E ali, naquele local, né, com muito trabalho, de caridade verdadeira, Pedro sentia que bem ali naquele grupo reduzido, começava-se então a ter muitos conflitos, muitas cobranças. Alguns dos seus amigos ali vinham lhe cobrar a falta de tempo aos diálogos evangélicos, sentiam falta do diálogo. Outros começavam a falar para Pedro que aqueles enfermos da hanseníase não deveriam permanecer ali, que deveriam ser todos levados ao vale dos imundos e abandonados até a morte. E ele ficava em silêncio, admirado com aquela postura de indiferença. Então era para abandonar aqueles doentes, e outras pessoas dali, desse grupo de amigos, de irmãos, de voluntários, se diziam contrariados porque as autoridades do Sinédrio poderiam vir fechar a casa, sentiam que haviam então ameaças ali naquele contexto de Jesus, né, o pós a crucificação, e que o Sinédrio poderia fechar aquela casa do caminho, porque ali eram albergadas muitas mulheres ditas por vidas duvidosas e que eram conhecidas ali da região. Então, alguns daquelas pessoas queriam que mandassem elas embora, né, que não poderiam permanecer ali. E outros daqueles amigos começavam a exigir de Pedro menos tempo na dedicação aos infelizes. Então, começava-se os conflitos, as indecisões, e trazendo uma tristeza muito grande para Pedro. Porque Pedro trabalhava exaustivamente, e quando ele pensava que receberia o apoio, vinham então esses conflitos, né? Então diz assim Amélia Rodrigues, nos ensina: não obstante a escassez de cooperadores, as pessoas não tinham empenho em descarregar sobre os ombros cansados dos operários de Jesus todas as cruzes e problemas que encontravam, encaminhando-lhes os aflitos e necessitados em grupos que se sucediam como ondas contínuas do mar. E aí vem então essa situação em que Pedro, o apóstolo, se encontrava, né? Aquela temporada se assinalava pelas dores gerais, criancinhas órfãos, velhinhos desvalidos, enfermos, alienados de vário porte, chegavam a cada hora valendo-se dos recursos do amor, da caridade, da abnegação de Pedro, que jamais se excusava, jamais deixava de atender aqueles que eram os desprezados da sociedade. Então, aqueles enfermos em estado gravíssimos, aquelas pessoas ditas, né, de uma conduta diferenciada, ele não fazia julgamento. Ele seguia exatamente o que o mestre, o doce Rabi da Galileia, ensinou a todos nós, né? Então, não raro, o amigo dos infelizes sentia-se quase a sós para atender ao grande número de necessitados ali albergados e aos sucessivos grupos que diariamente rogavam apoio e recolhimento. Então, muitos eram as dores, as provações, os sofrimentos, uma realidade difícil.
Mas com certeza ali estavam aqueles cobradores, naquele grupo de amigos solidários, né? Porque sentiam o peso da tarefa e cobravam de Simão Pedro. Então, muitos daqueles dias, aquele calor exaustivo, daquelas condições precárias, daquela casa muito simples, a casa do caminho. Então, uma tarde muito forte, aquele calor, né? Pedro entra num refúgio embaixo de uma árvore que se localizava bem no meio da casa do caminho e fica sentado entristecido por todo aquele contexto de desentendimentos, de cobranças e ao mesmo tempo de sofrimento. Então ele começa a pensar, mas por que tudo isso está acontecendo? E surge no seu íntimo uma saudade imensa do Mestre Jesus. Que saudade! Então, diante das dores, dos sofrimentos, das tribulações, como existem totalmente nos nossos dias, né? Dores profundas, angústias, pensamentos de suicídio, pessoas atormentadas com as suas posses, atormentadas pela intolerância religiosa, pela intolerância política. Então, ainda há um contexto de muitas contradições, de turbulências na nossa sociedade atual. Mas voltando ao contexto de Simão Pedro, ele fica triste com aquela saudade de Jesus. Ai, como Jesus era tão amoroso, tão compreensivo, humilde e conhecia as dores da sociedade. Nisto que Pedro está ali entristecido, quando dá uma brisa suave, que ele olha aquele vulto transparente, belo, com aquele olhar sereno, de humildade profunda, diante dos seus olhos. Qual foi a emoção tão grande de Pedro, que ele queria poupar as palavras e aproveitar daquele momento único de grandiosa felicidade e pedir: socorro, Jesus, me ajude, que está difícil. São muitas os conflitos, as reclamações, o que eu faço diante de todas essas dores e essas dificuldades? Mas Jesus, sereno e belo, com aquele olhar profundo de amor, pergunta: Pedro, o que era a argila antes de se tornar, o que era o vaso antes de se tornar a argila? O que era o vaso antes de ser modelado pelo artista? Pedro responde: era a argila. O que era a escultura antes de ser trabalhada na mão do artista, do escultor? Era pedra grosseira. Então Jesus vai usando destas figuras, mostrando que a pedra foi transformada numa escultura, que a argila, o barro foi trabalhado em mãos habilidosas e se transformou no vaso. E foi mostrando o próprio exemplo da natureza, né? O que era a árvore, né? Antes do desabrotar, da germinação da semente. Então, tudo Jesus foi fazendo uma comparação e convidando a Pedro a analisar que aqueles companheiros que traziam o conflito, as turbulências, eles eram aquela pedra bruta, aquela pedra grosseira a ser modelada pelo exemplo de Pedro. Então Pedro, no seu silêncio, no seu trabalho, dia após dia, ia modelando aqueles cooperadores, aqueles amigos, aqueles mais íntimos que o cercavam e traziam para Pedro a ingratidão, a incompreensão.
Então Jesus, sereno, conversa ali com Pedro, trazendo a esperança, a certeza absoluta que ninguém, nenhum de nós estamos sozinhos nas turbulências, no amanhecer de uma nova era. Então o apóstolo, abnegado, todavia não se deixava contaminar pelos vapores tóxicos da intriga, das conversações maçãs, mas ele, com o corpo muito já mais idoso, cansado, então à medida que o desgaste físico e mental lhe minava as forças, foi acolhendo sem perceber o vírus do desânimo. Então Jesus vem trazer essa presença amiga, amorosa, incomparável, porque Jesus, todos nós sabemos, é o espírito mais evoluído que esteve aqui no planeta Terra. Então é o nosso modelo e guia. Jesus, luz de nossas almas. É esse convite, então, que Amélia Rodrigues, o espírito de Amélia Rodrigues, que foi uma professora devotada, uma poetisa, nos traz essas vivências, esses olhares às passagens de Jesus nos seus livros, nos trazendo o entendimento do sacrifício, da renúncia e da compreensão daqueles que ainda seriam trabalhados no decorrer do tempo e do exercício da caridade. Então, quando se fez silêncio nos largos pavilhões humildes, onde a dor encontrava lenitivo, as vozes do aturdimento obsessivo silenciaram, Simão Pedro, então, recebe essa visita no pátio interno da Casa do Caminho. E Jesus vem trazer essa mensagem de esperança, acalmando aquela dor da saudade, aquele sofrimento diante dessas questões conflituosas, Passado o primeiro instante, ou porque não desejasse malbaratar a oportunidade excepcional, Pedro recordou-se das últimas dificuldades experimentadas no trabalho e expô-las em breves palavras, concluindo entristecido. Não são os estranhos, Senhor, a me criar impedimentos para o labor crescente, mas os amigos, os cooperadores, e desejando dar maior ênfase às problemáticas, arrematou. Quando a perseguição vem de fora dos que não nos conhecem, é mais fácil compreendê-los, desculpá-los. Porém, quando decorre daqueles que vivem conosco e participam da nossa fé, do nosso ideal, é mais doloroso, E Pedro comenta então a Jesus, e Jesus traz essa mensagem da paciência, da tolerância, de valorizar aqueles que ainda não pensam como nós, aqueles que ainda vão ter o despertar da consciência, a luz do Consolador prometido, a luz do perdão das ofensas, da consciência da verdadeira caridade, que é receber a todos, sem deixar de lado a quem quer que seja, Como o exemplo tão humilde, valoroso de Francisco Cândido Xavier, a todos ele atendia, a quem quer que fosse na sua casa, lá no centro que ele trabalhava, em Minas Gerais, Chico Xavier atendia todos daquelas filas enormes, Com amor, com abnegação, tratando a todos como ele achava que Jesus trataria. Então, Jesus nos traz esse exemplo de ele jamais iria abandonar, então, aquelas mulheres que ainda estavam para ter o despertar da consciência, ou aqueles doentes que mais necessitavam dos curativos e de uma palavra de esperança. Então, Pedro, ali, ouvindo, diante do próprio Mestre Jesus, recebe aquela coragem, aquela força e aquela lucidez.
Além disso, convém considerar que eles são hoje o que foste ontem, Pedro. O tempo e o amor divino cuidaram de ti, através de outros que te alcançaram, cabendo-te agora a tarefa de cuidar deles, a fim de que cheguem até onde te encontras. Dando margem ao que o ouvinte penetrasse o conteúdo profundo das suas palavras, o Senhor silenciou para logo concluir. Se não exercitamos, então Jesus falando a Pedro, se não exercitamos o amor, a caridade com aqueles com quem convivemos, como provaremos os próprios valores quando chamados a tolerar, a suportar os que nos são desconhecidos? Se não nos for possível perseverar com os que jazem no desânimo e nos dificultam a marcha, qual será o nosso comportamento em relação aos que se obstinam contra os nossos propósitos? É necessário modificar a visão diante dos corações e mentes enfermos, que constituem os nossos amigos, que gostaríamos que se encontrassem em outra situação evolutiva, portanto, de entendimento. Auxiliemos desse modo aos ingratos ao nosso lado e aos difíceis para conosco, a treinar-nos e tornar-nos-emos para os cometimentos mais graves que nos aguardam no futuro, precedendo a nossa libertação gloriosa. Então, se nós, ao nosso tempo, fomos trabalhados pela paciência dos nossos pais, ou das nossas mães, das nossas avós, pelos convites que nos chegaram, muitas vezes pelo chamamento à mediunidade consciente, estudada, se nós não lembrarmos que nós fomos também trabalhados, fomos lá em várias reencarnações pedra bruta e somos ainda em vários momentos essa pedra que precisa ser trabalhada. Então fomos convidados pelos nossos pais, pelos livros, pela codificação espírita, pelo estudo atento do Evangelho segundo o Espiritismo, pelas obras básicas, livro dos Espíritos, a Gênesis. Então somos convidados a lapidar em nós mesmos estas arestas que dificultam o nosso caminho, que fazem como pedras que machucam a caminhada. Mas quanto temos a agradecer aos exemplos, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, que desenvolveram essa delicadeza de atender as pessoas com amor, com carinho, com humildade, tolerando as dificuldades do contexto em que viviam. Quantas dores passaram na alma, mas estiveram ali com esse farol que é Jesus, apegadas a Jesus. Então, voltando ao livro, A Flores no Caminho, calou-se o sublime benfeitor e diluiu-se no entardecer, por leve e perfumada brisa, no vale próximo, salpicados de astros fulgurantes que anunciavam a noite, né? E Simão Pedro, compreendeu a mensagem oportuna, levantou-se e a partir dali, nunca se permitiu o desânimo, ou a queixa, compreendendo que os companheiros da retaguarda da evolução, porém, cumprindo o seu dever até o momento da sua crucificação de cabeça para baixo em Roma, anos mais tarde, por integral amor a Jesus. Então aqui quando fala que Pedro, com todo aquele trabalho de amor, dedicação na caridade em nome de Jesus, ele que sofreu tanto jamais se permitiu ao desânimo e ou à queixa.
Então, fazendo agora uma ponte, um paralelo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o dever, sede perfeitos, e o título, o dever. Então, Pedro cumpriu com todo o amor o seu dever de apóstolo de Jesus. Pedro, o apóstolo Pedro, aquele pescador das praias lá na época de Jesus, atendeu ao chamado de Jesus e trabalhou, lutou intimamente com todo aquele episódio que ele negou a Jesus, mas ele se demonstrou humilde, incansável trabalhador. Então, lá no Evangelho, nós vamos ver Pedro, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se, inflexível diante das tentações. O homem que cumpre o seu dever, então o ser humano que cumpre o seu dever, ama a Deus, que é o nosso Pai Criador, amoroso, misericordioso, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, o ser humano aprende a amar a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. Então está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E também o Evangelho vem nos ensinar que são eternas. No capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Qual é o nosso papel diante de todas essas convulsões sociais, morais, políticas, religiosas, que estão trazendo tantas dores e sofrimentos à nossa sociedade, no mundo inteiro? Esse planeta mãe, esse planeta escola, que está passando por tribulações, dores profundas da alma. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, vem nos ensinar, são eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade das coisas terrestres. Então, são a salvaguarda, são a salvação, a estabilidade, o equilíbrio de toda essa turbulência terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais, religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha, a casa do caminho, do trabalho de Pedro, o albergue de amor, a sombra embaixo da árvore que Jesus aparece diante de Pedro. Então, a casa construída sobre a rocha, os homens a conservarão, porque se sentirão felizes delas. As que, porém, forem uma violação da lei de amor e da caridade, daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Então está no capítulo 18, no item 9. E aí eu vou agora vamos encerrando, agradecendo muito a Mestre de Amor pela oportunidade de estudo, de reflexões, agradecendo muito aos ouvintes pelas vibrações amorosas, por estarmos ligados ao Mestre Jesus, que é a luz das nossas almas, que é a luz das nossas vidas. Eu encerro agradecendo ao Departamento Doutrinário, com o coração cheio de gratidão a Deus, a Jesus e ao Espírito da Amélia Rodrigues,
por tanto estudo amoroso e pela oportunidade. Muito obrigada, Senhor. Muita paz, harmonia e esperança para todos nós. Que assim seja.